Olá, belos! Aqui estou, Marco Aurélio, sem máscara, mas com bastante álcool gel. Eu não posso pegar em nada que eu acho que eu não tenho mais nem impressões digitais, certo? Mas vamos lá, tá? Estamos aqui para falar especialmente para você que é da turma de março, né? Intensivo nessa turma minha, que é uma turma da quinta-feira, mas é também, né, turma de Ana Cláudia, tanto da sexta-feira à tarde quanto da quarta manhã e, repito, minha turma da quinta noite, tá? Hoje nós vamos falar sobre vanguardas europeias. Primeira coisa que a gente tem que entender é a palavra. O que é uma vanguarda? É aquilo que está à frente de seu tempo. É aquilo que está muito além do que o tempo, na verdade, do que o contexto é capaz de nos mostrar. Eu acho que alguns alunos conversaram comigo, tá? O Daniel conversou comigo, né? O Daniel Machado, no sábado à tarde, a Anne, né, da quarta-feira à tarde, também da sala 6, me falaram de pensadores, né, sobre nosso tempo, que diz que o homem está no século XXI, só que a mentalidade dele está no século XIX ainda. Por isso o pânico, por isso o desespero, por isso a ansiedade que nos acomete dentro da sociedade moderna. Isso até é importante para uma vanguarda que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a vanguarda é isso, a vanguarda é algo que está ali, né, no começo do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, mas que é algo completamente até do nosso tempo. Você acredita nisso? Até do nosso tempo. Então eu estou muito à frente tá? Europeias, porque elas aconteceram em algumas partes da Europa, mas todas elas convergem ali para o grande centro irradiador da cultura, que é Paris, tá? Vamos falar da primeira vanguarda europeia. Não esquecer aquela aula que eu já havia apresentado antes, pessoal do intensivo, o pessoal do extensivo que também está vendo essa aula, que quer ver essa aula, é que a tradição ela começa a ser quebrada a partir dos impressionistas, né? E aí vieram os neoimpressionistas, os pós-impressionistas, os fauvistas, etc. Mas quando chega agora, as vanguardas elas abrem um caminho muito mais, digamos, intenso na ruptura, certo? Muito intenso na ruptura do que os outros movimentos pictóricos, artísticos de maneira geral, que eu falei ainda há pouco, tá? Enfim, quem que começa isso? Eu gostaria de começar pelo expressionismo. Você quer acompanhar pelo seu módulo, tá? A partir da página 50, certo? O seu módulo, pega aí seu módulo, tá? A partir da página 50 nós temos o expressionismo. Esse nome expressionismo lembra expressão. O que é que esses artistas, pintores, escultores, certo? Poetas, tá? Quiseram expressar? Eles quiseram expressar, belos, a angústia do final do século XIX, começo do século XX. Há todo um cenário internacional, né, que já antevê uma guerra, eu estou falando da Primeira Guerra, 1917, há toda uma crise ideológica, a Revolução Russa foi em 17, há toda uma visão de uma burguesia cada vez mais capitalista que exclui, certo? Aquele que não faz parte dela, há toda uma visão de egoísmos, há todo um ceticismo até em relação ao que há esperanças, né? Ao que o futuro pode propor. Então, o expressionismo é, a partir dessa angústia existencial do fim do século XIX, começo do século XX, o expressionismo é uma arte que vai expressar, né, esse pesar pelo mundo. Vamos pensar nisso, belos, em relação às pinturas, por exemplo. O expressionista, ele gosta de deformar, né, principalmente a paisagem e as personagens, de tal maneira que eu não vejo uma figuração muito real, eu vejo uma figuração muito tortuosa, não só de imagens de pessoas, como imagens de horizontes, tá? E eu citaria duas ou três telas de Edvard Munch, tá? Eu citaria o Grito. Observe que o Grito tem essa imagem atrás muito deformada. Observe que o Grito tem esse grito de pavor, né? O que esse cara grita?
Se levarmos para o dia de hoje, belos, o que é que nós gritamos? Nós gritamos o isolamento, é necessário, mas nós gritamos. Nós gritamos o medo, nós gritamos a angústia, nós gritamos o pavor. O grito é essa expressividade. Na mesma linha dele, nós temos a tela ansiedade. Edward Munch também. Observe como a tela ansiedade tem exatamente essa deformação, certo? Ao fundo. E temos pessoas sérias na frente. O Munch pinta essa inadaptação, essa inadequação ao mundo que se descortina, certo? E com muitas cores fortes, né? O prazer do expressionista está, se é que eles têm algum prazer, mas deve ter o prazer, né? Há um prazer em expressar essa dor, não que eles sejam masoquistas, mas há um prazer em expressar essa dor porque a obra está expressando o que eu sinto, entende? Então o expressionista, ele gosta de cores fortes, ele gosta de formações, certo? Não há telas felizes nos expressionistas, não há. Não há. No Brasil está bem claro quando pega as telas de Lazar Segal, tá? Pensar em Lazar Segal é pensar na miséria, como ele gosta de pintar a miséria, que seja em um barco de imigrantes, ou que seja, certo, em outras telas em que ele coloca pessoas miseráveis, certo? Mas observe que os traços são desenhos muito grosseiros, né? Não há uma figuração de beleza, há uma figuração rascunhada. E é bom lembrar que isso tudo confere o peso do expressionista, né? Essas expressões, essas cores, tá? Marco Aurélio, eu tenho uma dúvida. Anita Malfatti, na exposição de 17, aquela exposição que o Monteiro Lobato criticou, ela é expressionista? É, mas muito mais na técnica. Aquela tela, a boba, tá? Uma tela que estava na sua exposição em 17, dezembro de 1917, a gente tem, na verdade, tá, meio que traços jacobistas, quer seja na sobrancelha dela, quer seja, tá, em alguns desenhos do nariz, da boca ou do próprio espaldar da cadeira, mas é uma tela expressionista. Agora, o expressionismo da Anita não é um expressionismo, digamos, subjetivo, é um expressionismo técnico, entendeu? Técnico. Quem vai trazer o expressionismo subjetivo, para lá de subjetivo, é o grande Cândido Portinari, que a partir eu acho que a série Os Retirantes é dos anos 40, da década de 40, ele pinta 3 telas incríveis, né, da miserabilidade sertaneja, né? Então o expressionismo gosta disso. Marco Aurélio, como seria o expressionismo na literatura? Entre nós temos um expressionista, um poeta fantástico que é Augusto dos Anjos, um poeta da dor. Tem um texto dele fantástico que se chama O Morcego, que diz que à meia-noite ele vê aquela criatura feia que é o morcego e ele diz: que ventre produziu tão feio parto. Eu acho aquilo muito bonito. Ele sempre gosta de frases impactantes e de dor. No final desse texto ele diz que a nossa consciência, quando a gente deita, é como esse morcego. Aparece à noite para nos incomodar. E realmente antes de dormir, que algumas coisas que fizemos durante o dia nos incomodam. Eu vou ler um texto do Augusto, certo? Que está na sua página 52, acompanha comigo. Psicologia de um vencido, e a gente vê o quanto já há de peso, né, nesse título, psicologia, ou seja, o comportamento de uma pessoa vencida, não uma pessoa vitoriosa. Observe, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me a boca com ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los.
e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Nossa. O cara começa revelando eu que não é filho da luz, não é filho de espiritualidade, é filho de matéria, carbono e amoníaco. Um eu que não se acha consagrado é um monstro de rutilância, porque lembra o brilho que vem do amoníaco, escuridão que vem do carbono. Não pense, o yin e o yang, não pense, não pense. Expressionista não é assim. Expressionista é alguém que sofre o inadequado, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos zodíacos. Macorelli está sendo místico aqui, esqueça. Ele joga essa sombra de azar que o acompanha. Parece que os planetas se alinharam para isso. Tanto é que ele é hipocondríaco. E ele não diz apenas eu sou hipocondríaco, aquele que, como nós, nesse momento, bastou espirrar para você achar que está com Covid, né? Garganta arranhou porque você gritou, ai meu Deus. É hipocondria, sim, mas é causado pelo pânico. Mas ele é profundissimamente, olha o superlativo, pelo amor de Deus. Duas palavras. Profundissimamente hipocondria. Verso alexandrino, com duas palavras, o cara faz um verso de 12 sílabas, pelo amor de Deus. Lembra Chico Buarque? Tá? O paralelepípedo desta cidade, né? Essas pessoas que adoram colocar palavras tão longas assim, mas voltemos. Este ambiente me causa repugnância. Que ambiente? O mundo! Tanto é que sobe à sua boca a ânsia análoga, a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco, a ânsia de vômito, de desprezo, de medo. Enquanto isso, olha só como os tercetos mudam o foco. Eu vou para o verme, o operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. É o vitorioso, Belos. O eu é um vencido. O verme é um vitorioso. O verme que anda a espreitar seus olhos para roê-los. E há de deixar dessa matéria apenas o cabelo na frialdade inorgânica. Meu Deus do céu. Que expressividade pesada, né? O expressionista é peso. É peso. Augusto dos Anjos é peso. Há um verso dele que diz: um urubu pousou na minha sorte. Lembra daquele texto, Belos, versos íntimos? Quando ele diz: o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que cara de uma expressividade angustiada, né? Isso é o expressionista. Então, se eu tenho nas telas de Munch a dor de vida, a ansiedade, a melancolia, se eu tenho em Portinari a visão da miserabilidade, em Augusto eu tenho a expressividade, o nojo pela humanidade. É expressividade. Agora, ao contrário dele, lá vem buzinas, máquinas, engrenagens, a tecnologia, a lâmpada. Eu estou falando de futurismo. Vamos acompanhar comigo? Os futuristas, na verdade, estão numa páginazinha um pouco antes, tá? Do que a gente falava de expressionismo. Vamos lá para a página 47. Volta aí algumas páginas. Chega na página 47. Vibremos com essa tecnologia que pode fazer com que eu entre na sua casa. Eu nunca fui lá, mas eu estou lá agora. Eu estou aí. No seu quarto, na sua sala, experimentando um pouco da sua intimidade. Cuidado, se vista, certo? Eis o futurismo, eis a lâmpada, eis o celular, olha o smartphone aqui, certo? Olha essa tecnologia que me faz chegar até você, tá? Futurismo, amor ao progresso, amor à tecnologia,
amor a tudo aquilo que me faz vibrar e pertencer a um século de dinamismo, de velocidade, de máquina. A máquina que me transporta, a máquina que me filma, a máquina que me fotografa, a máquina que é meu instrumento de trabalho, a luz que me ilumina, o ar-condicionado que me refrigera. Isso é futurismo, isso é prazer. O futurista é prazer, belos. O futurista é tanto prazer que ele detesta passado. Uma das primeiras características do futurismo é essa: antipassadismo. Ele odeia passados. Tanto é que ele quer, tá? Ele prega a demolição de bibliotecas e museus. Ele prega, para quê história? A história é passado, eu quero hoje, eu quero agora, eu quero presente. Eles são violentos nas suas expressividades. São violentos. Eles pregam a violência. Eles pregam a destruição. Poesias? É para ser rasgada logo depois de lida. Isso é o futurismo. Tá? Tudo aquilo que lembra o hoje, o agora, eles cantam. Se você pegar uma tela, deixa eu só pegar o nome dele aqui, belos, tá? De Luigi Russolo. Luigi Russolo. L-U-I-G-I-R-U-S-S-O-L-O. Você vai ver o dinamismo do automóvel. Eles são abstratos na maneira. Não interessa o automóvel, não. Interessa sim a velocidade dele. Por isso essa coisa abstrata. Eu pinto abstrato. Tá? Já uma outra tela, e dessa vez é um dos meus favoritos, né, que é o Giacomo Balla. Ele é muito futurista, tá? Ele vai pintar o dinamismo de um cachorro na coleira. Então, nessas imagens, tanto de Luigi Russolo, de Umberto Boccioni, tá? Ou de Giacomo Balla, certo? Você vai ver muito uma espécie de, como eu posso dizer para vocês, certo? Há uma sobreposição de imagens para mostrar velocidade. Ou então abstração, porque o carro já passou, só ficou o vento. Esse é o futurista. Ele pinta o hoje, ele pinta a máquina. Ele pinta, se possível, robôs, que nem existia naquela época, mas havia os braços robotizados, né, de algumas pessoas, né, que ele colocava lá. Enquanto os expressionistas odiavam a guerra, eles amavam a guerra, belos. Há nos futuristas um desejo prazeroso pela guerra. A guerra é a única higiene do mundo. Olha só o prazer deles, certo? Tem um texto, tá, do do Fernando Pessoa, tá? Eu gosto de falar assim, Fernando Pessoa, tá? Que é Ode Triunfal, tá? Se vocês me permitem aqui rapidamente, olha a tecnologia a serviço da gente, tá? Olha a tecnologia. Acabei de lembrar do poeta, tá? O Fernando Pessoa, e vou aqui através do meu smartphone, também faça isso se você puder, certo? Procurar o Fernando Pessoa, tá? Mas aí você ao lado dele, você coloca Ode Triunfal, certo? E você vai ver exatamente, né, o que diz aí esse texto do Fernando Pessoa, certo? Ode Triunfal. Tá? Olha só o texto, eu vou ler, é grande, mas eu vou ler poucas coisas, tá? A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo rangendo os dentes para a beleza disto totalmente desconhecido dos antigos. A beleza disto o quê? A luz das grandes lâmpadas elétricas, entendeu? Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Olha a onomatopeia que ele faz. Forte espasmo retido os maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo que eu sinto, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Olha os vocativos que ele usa, tá? Os românticos falam, ó minha amada. O barroco pode dizer, ó Deus. O futurista traz, ó máquinas, ó grandes ruídos modernos, tá? Olha, arde a cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão. Que amor,
Que amor dos futuristas por tudo que é moderno. Na literatura tem uma coisa que eu gosto deles, sabia? Eles começam a fazer textos, tá? Sem muitos adjetivos. Eles preferem usar substantivos. Eles preferem inovar, porque a linguagem também é viva, é dinâmica. Tá? O Mário de Andrade, para insultar os burgueses, certo? Ele diz, uma ode ao burguês, né? Vamos ver isso comigo? É rapidinho, por favor. Olha na página 49. Olha na página 49. O ódio que ele tem ao burguês. Mas Marco Aurélio, eles são burgueses. Sim, mas burguês de mente aberta. Não burguês convencional. Aí ele vai insultar o burguês, só que ele não usa adjetivos. Ele usa muito substantivo, junta outro substantivo, e esse outro substantivo vai adjetivar o primeiro substantivo. Entendeu? Por exemplo, tá? O burguês. Oh, burguês. É aquele burguês, bem tradicional. Ele não diz burguês tradicional, entendeu? Então olha só, eu insulto o burguês Nico, o burguês, a gestão bem feita São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, italiano, brasileiro, é sempre o cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos para serem as filhas da senhora, que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, morte ao burguês cinema. Olha o ódio pela tradição. Mas perceberam como eles inovam? Frases fragmentadas, soltas. Eles não têm aquela linha narrativa, não. Eles vão soltando frases clamativas. Um mosaico de insultos a um burguês. O burguês Tilbury, que é o burguês de carruagem. O burguês níquel, o burguês, a gestão bem feita de São Paulo. Engraçado. Ele diz a gestão bem feita de São Paulo, mas eles amam São Paulo. Porque São Paulo é máquina, é progresso, é velocidade. São Paulo é polifonia. Hoje São Paulo está na pandemia, mas São Paulo é polifonia. Quando eu quero mais cultura, eu viajo para São Paulo. É teatro, é cinema, né? É show, sei lá, pinacoteca, o que você quer? Livrarias? São Paulo é cultura. É cultura diversa? Bairro da Liberdade. São Paulo é tudo. São Paulo é multicultural. São Paulo é mosaico. São Paulo é arlequinal. O que é um arlequim? É uma fantasia carnavalesca da comédia francesa, tá? Que tem, toda feita de losangos coloridos, certo? E na verdade, esses losangos coloridos formam uma figura muito multicor. São Paulo é arlequinal porque São Paulo é multicultural. Olha o texto lá do Inspiração. Olha que amor a São Paulo. Ele odeia o burguês tradicional São Paulo, burguês. A gestão bem feita dessa máquina capital tradicional. Mas ao mesmo tempo, São Paulo como são de minha vida. Os meus amores são flores feitos de original arlequinal. Traz losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil, sem escândalo, sem ciúmes, perfumes de Paris, Areis, bofetadas líricas de um Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Olha que prazer, ele repete esses dois versos, aliás, esse verso, duas vezes, São Paulo, comoção de minha vida, São Paulo, comoção de minha vida. Ele odeia o burguês de São Paulo, mas ama São Paulo. São Paulo do trás de losangos, olha a multicultura, São Paulo cinza, a neblina, ouro, café, luz, São Paulo é progresso, bruma, terra da garoa, forno, inverno morno, São Paulo é quente e fria, e no frio às vezes é quente. Elegância sutil, sem escândalo, sem ciúmes, perfume de Paris, olha a elegância em São Paulo, Paris, bofetadas líricas de um Trianon, era um bar que havia na frente do que hoje é o Parque Trianon, o bar era exatamente onde está o MASP, em que eles frequentavam. Isso está no livro 1922, A Semana que Não Acabou. Amo aquele livro, inclusive a capa do livro, tá? Tem a ver com Arlequinal. E nesse bar-restaurante, não sei, eles falavam
as poesias, recitava as poesias modernas, as bofetadas líricas. Esse verso é muito futurista. Algodoal, outra riqueza de São Paulo, além do café, do ouro. São Paulo, como eu sou na minha vida. Galicismo é a língua francesa, a berrar nos desertos da América. Então, tá ali uma São Paulo, né, que fala francês. São Paulo, uma terra que fala também a linguagem inculta, né? Para Zeremílio dizem mil, para pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. O interessante dos futuristas, esse mosaico que ele vai jogando, e você vai vendo uma composição de imagem, né? Uma imagem, digamos, não como os cubistas, que nós vamos falar posteriormente, mas uma imagem que vem através dos sentidos, os perfumes de Paris. Olha o olfato, luz, olha a visão, certo? Essa coisa tátil, a bofetada, eu sinto. E a bofetada lírica, eu escuto. Futurista. Amor à causa, amor ao progresso, amor ao tempo. Em telas muitas vezes abstratas, mas que mostra a velocidade de alguma coisa. Em outras telas, a sobreposição. No Brasil, quem é uma grande futurista é a Tarsila do Amaral, que vai se juntar, a gente pode até, olha aí, Dudinha, cheiro em você, Duda, tá? Da sexta-feira amanhã, a gente pode falar em cubo-futurismo, né? Porque a Tarsila, né, ela gosta muito de telas como estação de trem Central do Brasil. Tá? Estação de Festa Central do Brasil, acho que é isso, Estação de Festa Central do Brasil. Que ela coloca, engraçado o futurismo brasileiro, eles tinham muito medo de ser futuristas, porque ser futuristas é ser fascista, né? Então eles não gostam disso. Inclusive Mário de Andrade disse, eu não sou futurista, eu sou até passadista. Isso está em prefácio da Área Santíssima, a obra, o texto que abre a obra dele, Paulo Ceia Desvairada. O futurismo brasileiro, para ser vanguardista, né, no Brasil, tá? Era ser um futurista que misturava todas as vanguardas. Então, se fosse só chamado de futurismo, do futurismo italiano, eles não gostavam. Ser futurista era ser cubista, dadaísta, entendeu? Essa coisa toda, eles tinham isso no Brasil, tá? E o futurismo da Tarsila, tá? Ele vem mesclado a um cubismo, mas é um futurismo de traços que não são sobrepostos. É pintar o vale o viaduto do Chá, tá? O vale do Agabaú, tá? É mostrar um carro ali, a estação de trem aqui, tudo através de retas, círculos, etc. Então tem no cubismo da Tarsila, aliás, perdoe-me, no futurismo da Tarsila, essa junção com o cubismo, tá bom? A Tarsila é muito futurista, tá? Se ela estiver falando em coisa de cidade, há um futurismo ali perfeito. E uma coisa que a Tarsila faz que eu acho lindo, né? A Tarsila coloca em meio a uma cidade de progresso, com estradas de ferro, com carros, com tudo, de vez em quando uma plantinha, um cacto, uma bananeira, uma palmeira, para lembrar que o Brasil é progressista e provinciano ao mesmo tempo. Ela não vê mal nisso. Esse casamento aí é até um certo diferencial da relação do Brasil com a Europa. Tá bom? Então, belos, fechando essa aula, lembrar, expressionismo, dor, angústia de estar no mundo. Na pintura, traços fortes, certo? Aliás, perdoe-me, cores fortes, traços deformados, certo? Na literatura, a expressividade, a angústia, no caso do grande Augusto dos Anjos, essas palavras apoéticas, tudo junto, né? Que vai tornar dele uma poesia muito pesada, com termos científicos, da química, da física, da biologia. Depois eu falo um pouco mais do Augusto dos Anjos para vocês. No futurismo, certo? Esse canto a tudo que é inovador e esse desprezo a tudo que é passado, tradicional e conservador, como a mente burguesa, como nós vimos aqui em ordem burguês. É o canto, né, à tecnologia, é o canto à máquina, é o canto à lâmpada elétrica, certo? Nas imagens, sobreposições, tá? Na arte europeia, pintar o abstrato da velocidade, da luz. No Brasil, uma coisa mais desenhadinha, né, que lembra o cubismo, carrinhos, estações de trem, etc, né? Até para fugir um pouco da cópia, certo? Do padrão europeu, certo? Não esquecer, na linguagem futurista, as frases fragmentadas, né? A falta já do verso metrificado, o verso já está livre, o verso já está branco, certo? Futurismo liberta a arte das convenções, tá? Por isso que a gente diz que o grande signo da modernidade brasileira é, na verdade, o
futurismo, tá certo? Embora eles não gostem de chamar de futuristas, tá bom? Belos, que bom ter vocês, pelo menos assim, de longe, né? Ó, sintam-se abraçados, sintam-se beijados, amo vocês de coração, Belos. Pessoal da quinta-feira à noite, que saudade da Chique Fina Valesca, tá? E das intervenções de João, tá? Tanto do João, que são dois Joões, né? São dois Joões, tá certo? E do irmão do Américo, que eu sempre esqueço seu nome, tá bom? Beijo em vocês, saudades imensas, tá? Ai, Nossa Senhora, né? Sexta-feira amanhã, pelo amor de Deus, que saudade de vocês, gente, tá? Mas, ó, tô por aqui. Qualquer dúvida, manda lá, me adiciona no Instagram, quem não tem o Instagram, me adiciona lá, Prof. Marco Aurélio, né? Prof. PROF, Mar CK, né? Porque eu não sei porque CK, gente, tá? Aurélio, certo? Prof. Marco Aurélio, você vê minha foto tá em preto e branco, tá? Me coloca lá, me adiciona no seu Instagram para algumas dúvidas que vocês tiverem em relação a esse material ou outros. Vou pedir para a Aninha, a professora Ana Cláudia, né? Trazer isso para vocês, para a gente, né? Dispor isso para vocês em algum canal de comunicação aí, tá certo? Beijo grande, certo? Fica com Deus, tá? E vou pedir, certo? Para que em algum momento, certo? A gente poste, né, no YouTube, tá? Como o pessoal do Fundamental deve enviar as suas redações. Creio eu que é para o e-mail da professora Thelma e ela aí distribui para os professores que devem que devem receber essas redações, tá? O pessoal do Fundamental talvez tenha um encaminhamento diferente das redações normais, tá bom? Beijo, fica com Deus e em casa. Tá certo? E em casa, não sai de casa, não sai de casa. Pede tudo pelo iFood, olha a tecnologia, cantemos futuristas, né? Pede pelo iFood, pede pelo Rappi, pede pelo que vocês quiserem, mas não sai de casa. Uber Eats, tá certo? Quer tomar sol? Na varanda de casa, evite o contato, o cinema tá fechado, Netflix aí use e abusa, mas ó, lê, tá bom? Lê poema futurista, bota assim, poema futurista, lê poema de Augusto dos Anjos, certo? Leia, tá? Faz um bem danado. Beijo a todos, saudades imensas, tá bom? Cheiro!